Hoje nós vamos conhecer um caso que ocorreu em 2022, na Irlanda. É um caso que revoltou muito a população. Nós tivemos muitas homenagens para essa vítima no mundo inteiro. Então posso dizer para vocês que foi um caso que chamou muito a atenção. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Aislinn Murphy nasceu em 6 de julho de 1998, tendo 2 irmãos mais velhos. Ela cresceu perto de Blue Ball, condado de Offaly, na Irlanda. Ela se formou em 2017 no ensino médio em uma escola só para garotas. Depois ela foi para uma universidade e se formou em Educação e Ensino Primário em 2021. Em março de 2021, ela começou a trabalhar como professora substituta em uma escola primária em Durrow. Logo depois ela conseguiu um cargo permanente, onde deu aula para alunos da primeira série. A família Murphy tocava música tradicional irlandesa. Inclusive, seu pai tocava em 2 bandas. Aislinn foi considerada uma violinista talentosa e ela se apresentou por todo o país com a Orquestra Nacional. Além disso, ela participou de festivais de música tradicional e deu aulas particulares de música em sua casa. Em 2022, ela estava namorando com Ryan Casey. Os dois já estavam juntos há 5 anos e planejavam se casar. Às 2h30 do dia 12 de janeiro de 2022, Aislinn terminou seu trabalho na escola primária e ela decidiu dar uma caminhada. Ela foi vista pelas câmeras de segurança às 2h37, enquanto caminhava até seu carro, na qual dirigiu pela N52 até o estacionamento localizado na Daging Road, em Tullamore, perto do Grande Canal. Ela saiu do estacionamento a pé, vestindo uma jaqueta azul marinho, legging azul marinho, uma camisa branca, um cachecol cinza, tênis azuis e uma touca de lã rosa com um pompom marrom. Ela também usava um anel, óculos escuros, um colar de ouro com o nome Aislinn e um smartwatch com rastreador de atividades conectado ao seu celular. Dados recuperados de seus dispositivos mostraram que ela começou a caminhar às 2h51, em direção a leste, ao longo do canal na direção da ponte Digby. Ela foi capturada pela última vez por uma câmera de segurança às 2h55. Logo em seguida, ela caminhou para leste até a ponte Digby, cruzou a ponte às 3h16 e então seguiu para o oeste de volta ao estacionamento. Os dados do seu relógio mostraram que ela caminhou no mesmo ritmo até as 3h21. A partir de então, o relógio registrou movimentos erráticos, consistentes com um ataque violento. Acredita-se que seu agressor a dominou e a arrastou para fora do caminho, e a levou até uma vala íngreme, cheia de espinhos, onde a esfaqueou repetidamente no pescoço. O rastreador de atividades registrou uma frequência cardíaca diminuindo rapidamente até as 13h27 e parou de registrar os batimentos cardíacos às 3h31. 2 corredoras, Jenna Stack e Afoy Merrill, que por coincidência também eram professoras do ensino fundamental, testemunharam o ataque. Ao mesmo tempo que ocorria o ataque, as 2 passavam pelo local e viram uma bicicleta caída e também por perto ali de onde estava aquela bicicleta, elas ouviram alguns barulhos estranhos. Então elas imaginaram que uma pessoa pudesse ter caído da bicicleta, se machucado. Então perguntaram se tinha alguém ali, se essa pessoa estava bem, mas não ouviram nenhuma resposta. Então elas decidiram investigar o que estava acontecendo. Jenna saiu do caminho, olhou através da cerca viva para uma vala e viu um homem agachado sobre uma mulher a segurando. Jenna afirmou que não conseguia ver a parte superior do corpo da mulher, mas observou suas pernas chutando, parecendo que ela estava desesperada para se livrar, o que ela interpretou como um pedido de socorro. Jenna gritou para o homem: "O que você está fazendo?" E ele gritou de volta: "Saia daqui." Acreditando que ele estava tentando abusar da mulher, Jenna gritou para ele: "Saia de cima dela." E disse que estava chamando a polícia. As 2 testemunhas então correram para pedir ajuda,
pois elas não estavam com seus celulares. Depois de falar com 2 ciclistas que encontraram, eles foram até o local indicado e viram uma bicicleta e encontraram o corpo de Ashley. Outros trabalhadores que estavam por perto também viram o corpo da jovem. Um dos trabalhadores testemunhou mais tarde que a mão dela estava branca como a neve, o que ele interpretou como uma indicação de que ela já estava morta. 10 minutos depois, 2 policiais chegaram no local. Eles realizaram RCP no corpo de Ashley, mas já era tarde demais. 2 paramédicos e os policiais moveram o corpo da Ashley para fora da vala para facilitar as tentativas de ressuscitação. O paramédico testemunhou mais tarde que observou um número alto de ferimentos do lado direito do pescoço da jovem, enquanto ela estava sendo movida. Depois de fazer o possível, Ashley Murphy foi considerada morta no local. Logo depois, o irmão de Ashley identificou seu corpo e um médico a declarou oficialmente morta às 5h51. No dia seguinte, foi realizada uma necrópsia em seu corpo. A patologista responsável pelo exame confirmou que ela sofreu 11 facadas no lado direito do pescoço, que foram fatais. Embora a mídia inicialmente tenha relatado que Ashley morreu de estrangulamento, a patologista confirmou que ela morreu de parada cardiorrespiratória após perda aguda de sangue. Ela também observou que Ashley sofreu ferimentos defensivos nas mãos, bem como escoriações e hematomas adicionais no corpo. Pessoas em toda a Irlanda reagiram com choque e tristeza à notícia do assassinato de Ashley. Muitas vigílias foram realizadas por toda a Irlanda e até mesmo fora dela, como em Londres, Nova York, Toronto, Vancouver e várias outras cidades pelo mundo. O assassinato de Ashley deu origem a uma raiva e indignação generalizada sobre a segurança das mulheres. Muitas mulheres publicaram suas experiências de violência de gênero nas redes sociais após a morte de Ashley, levando a intensos debates online, chamando o assassinato de o pior pesadelo de cada mulher. A ministra da Justiça, Ellen McEntee, prometeu introduzir novas leis para manter as mulheres seguras e prometeu aumentar o financiamento estadual para abrigos para as mulheres. Após a morte de Ashley, mais de 50 policiais foram designados para a investigação, que foi chefiada pelo detetive Pat O'Callaghan e pelo inspetor detetive Brian Farrell. Foi realizada uma coletiva de imprensa na qual as autoridades pediram a ajuda do público para mais informações, afirmando que levaria o assassino à justiça. O suspeito inicial era um homem de 40 anos, que a polícia deteve 2 horas após o assassinato, com base em parte nas descrições dadas por uma testemunha ocular, mas que eles libertaram no dia seguinte após eliminá-lo de suas investigações. O homem falou com o jornal em 15 de janeiro, relatando a sua experiência de ser interrogado pela Gardaí, nome da polícia irlandesa, e descrevendo as ameaças online que recebeu desde sua prisão. No dia seguinte ao assassinato, a polícia identificou outro suspeito. No final da manhã de 13 de janeiro, a polícia e os paramédicos foram chamados a um apartamento em Dublin, onde um cidadão eslovaco lhe disse que havia sido esfaqueado no dia anterior em Blanchardstown. O homem tinha 3 marcas de facadas em seu abdômen que não eram recentes e não sangravam. Ele também tinha vários arranhões no rosto e nos braços. Ele foi levado então para um hospital. A polícia, que estava investigando o incidente de duplo esfaqueamento em Blanchardstown, entrevistou o homem no hospital naquela tarde, considerando uma potencial terceira vítima naquele ataque. Nessa entrevista, o homem alegou que um amigo o havia levado no dia anterior de Tullamore para a estação de Heuston, de Dublin. Ele alegou que pegou um táxi para Blanchardstown, dizendo que havia combinado de se encontrar com uma mulher por lá, mas afirmou que 2 homens o atacaram e o esfaquearam. Ele alegou que os arranhões em seu rosto, cabeça e braços vieram porque ele foi arrastado no chão durante esta agressão. Mas a polícia acreditava que os arranhões no braço e no rosto do homem estavam em desacordo com sua história, essa sua história de um ataque. Eles também notaram inconsistências em seus relatos de seus movimentos no dia anterior. Depois que os policiais falaram com o detetive principal do caso, ele decidiu que o homem precisava ser interrogado de novo. O homem então passou por uma cirurgia para tratar os seus ferimentos na noite de 13 de janeiro, e os detetives não conseguiram falar com ele até o dia seguinte. Na noite de 14 de janeiro, os detetives finalmente conseguiram entrevistá-lo com um intérprete eslovaco traduzindo. Quando um dos detetives informou ao homem que ele era uma pessoa de interesse
Em relação ao assassinato de Ashley, ele confessou tê-la matado, pedindo ao intérprete que dissesse ao detetive exatamente o que eu disse a você, que eu fiz isso, que eu a matei, mas que dissesse a eles também que eu não fiz isso intencionalmente, que eu não queria fazer isso e sinto muito por ter feito e que isso aconteceu. O detetive disse que ele não era obrigado a dizer nada e ofereceu para ele um advogado, mas ele disse que queria confessar porque não queria que nada de ruim acontecesse com sua família. Um detetive escreveu uma nota registrando que o homem disse: "Eu fiz isso, eu assassinei, eu sou o assassino." E ele assinou. Ele confessou que cortou o pescoço da jovem, um detalhe da sua morte que não era conhecido do público, uma vez que os meios de comunicação tinham inicialmente relatado que ela morreu por estrangulamento. O homem também admitiu que as facadas em seu abdômen foram auto-infligidas. Logo depois, a polícia fez buscas em 2 propriedades e apreendeu 2 carros. Eles o conectaram à bicicleta encontrada na cena do crime. Eles também pediram informações sobre um homem na área de Tullamore, em 12 de janeiro, vestindo um agasalho preto com uma listra branca. Qualquer pessoa que tivesse visitado a área ao redor da ponte Digby naquela manhã ou tarde foi solicitada a entrar em contato com a polícia. O suspeito recebeu alta do hospital em 18 de janeiro e foi preso em seguida. Ele foi para a delegacia e por lá obtiveram impressões digitais, amostras de DNA e amostras de sangue antes de mantê-lo na delegacia durante a noite. Às 7h42 de 19 de janeiro, a polícia acusou o homem de assassinato de Ashley e o identificou publicamente como Joseph Puska, de 31 anos. A polícia analisou cerca de 25.000 horas de imagens de câmera de segurança para estabelecer os movimentos de Puska e Ashley no dia do assassinato. Eles recuperaram dados do dispositivo eletrônico dela e os usaram para reconstruir seus movimentos que levaram à sua morte. Provas forenses, incluindo DNA e impressões digitais, também foram coletadas e analisadas como parte da investigação. Joseph Puska nasceu em 1990 e tinha 5 filhos. Em 2013, ele saiu da Eslováquia e se mudou para a Irlanda com sua esposa e 2 filhos. Ele tinha parado de trabalhar em 2017 devido a uma hérnia de disco. Ele não tinha condenações por crimes violentos, embora já tivesse sido uma pessoa de interesse em 2 agressões a mulheres, uma em Praga e outra no Reino Unido. O julgamento começou em 16 de outubro de 2023 e Joseph Puska se declarou inocente. Nos seus pedidos de pré-julgamento, a defesa procurou excluir provas de imagens de câmeras de segurança dos movimentos de Puska no dia do homicídio, por motivos de privacidade. Eles também procuraram excluir a confissão dele no hospital, alegando que ele não estava clinicamente apto a falar com a polícia na altura. Mas o juiz decidiu que as provas eram admissíveis, determinando que as imagens não violavam os direitos de privacidade de Puska e afirmando que a polícia não exigia uma avaliação médica antes de entrevistar um suspeito de crime. O júri viu imagens do dia 12 de janeiro enquanto ele pedalava de Muckanlag a Tullamore. A promotoria deu provas de que Puska seguiu outras 2 mulheres em Tullamore naquela tarde antes de atacar a Ashley. As imagens o mostravam pedalando lentamente atrás de uma mulher por volta da 1h38, enquanto ela caminhava pela Church Road. Ele parou de seguir a mulher depois que ela entrou em um supermercado, mas começou a seguir outra mulher enquanto ela passeava com seu cachorro na Church Road por volta das 2 horas da tarde. Outras testemunhas viram um homem que correspondia à descrição de Puska, caminhando em várias estradas na área depois das 8 horas da noite de 12 de janeiro. Algumas testemunhas o descreveram como ele estava agachado ou tentando não ser visto. Foi revelado que no dia do crime, ele foi até a casa de um amigo, e o amigo testemunhou que o rosto dele estava arranhado e quase azul, que ele estava molhado e tremendo e que parecia ferido e assustado. Puska alegou ter se ferido em uma briga, mas não deu mais detalhes. Ele admitiu anteriormente à polícia que, ao retornar para casa, trocou de roupa e pediu a outro membro da família que queimasse suas roupas que ele havia usado naquele dia. O júri ouviu provas forenses relacionadas a impressões digitais e DNA. Foi dito que na bicicleta recuperada da cena do crime tinha uma impressão digital correspondente ao polegar direito de Puska.
Outra cientista forense testemunhou que recebeu amostras coletadas debaixo das unhas da Aisling. Durante o exame, ela confirmou que o DNA era de Puska. Falando por meio de um intérprete eslovaco, Puska alegou que estava pedalando perto do canal quando um homem vestindo roupas escuras e uma máscara cirúrgica gritou com ele, o empurrou da bicicleta e o esfaqueou vezes no abdômen. Ele alegou que Aisling apareceu na cena, falou com o homem, que ele a esfaqueou por trás e, por fim, fugiu. A defesa contestou a validade da confissão de Puska no hospital, observando que ele estava se recuperando de uma cirurgia na época e havia recebido uma dose de um medicamento para alívio da dor 2 horas e 20 minutos antes de sua entrevista com a polícia. Uma testemunha especialista da defesa afirmou que Puska poderia estar sofrendo efeitos colaterais daquela droga, incluindo confusão, alucinação e pensamento irracional. Em 9 de novembro de 2023, após um julgamento que durou mais de 3 semanas, o júri deliberou por 2 horas antes de retornar com um veredito unânime de culpado. Nenhum motivo para o assassinato foi estabelecido durante o julgamento. Aisling não conhecia Puska antes do ataque. Surgiu um rumor de que a Aisling dava aula para um dos filhos do Puska e que ela percebeu que a criança estava sofrendo alguns maus tratos e teria ali informado aos serviços sociais de que provavelmente a criança estava passando por alguns problemas em casa. E que quando o Puska soube disso, então ele foi lá e cometeu o crime. Mas isso não é verdade, foi completamente descartado e nós não temos nenhuma ligação entre os dois. A polícia estabeleceu que Puska se tornou ativo em aplicativos de namoro nas semanas anteriores ao assassinato e trocou mensagens com até 8 mulheres na região. Afirmando que ele pode ter como alvo mulheres para agressão sexual, eles especularam que ele poderia ter atacado a Aisling com motivos sexuais, mas a matado quando ela reagiu. Em 17 de novembro de 2023, o juiz Tony Hunt condenou Puska à prisão perpétua. Em abril de 2024, foi concedido apoio judiciário a Puska para recorrer de sua condenação. Até o momento, ele ainda não recorreu. Em 13 de junho de 2023, a polícia prendeu outros 5 cidadãos eslovacos. Eles foram identificados como a esposa de Josef, Lúcia Stakova, de 4 anos, seus irmãos Marek Puska, de 34, e Lubomir Puska, de 35. E suas respectivas esposas, Josefina Grundzova, de 38 anos, e Viera Gaziova, de 33. Os irmãos de Stokova e Puska foram acusados de ocultar informações relacionadas à investigação de assassinato, enquanto Grundzova e Gaziova foram acusados de impedir uma prisão. Em 20 de dezembro de 2023, os 5 foram encaminhados para o julgamento no Tribunal Penal Central. Os seus julgamentos estão agendados para começar em 28 de abril de 2025 e serão ouvidos todos juntos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que falta só uma partezinha para esse caso finalmente ter o seu ponto final. Nós temos ali 5 pessoas que talvez estejam envolvidas, pelo menos sabiam do crime e não relataram à polícia. Então, qualquer nova informação eu conto aqui para vocês, mas a gente viu que foi um caso que chamou a atenção do mundo inteiro. Muitas cidades fizeram suas homenagens ali a Aisling e é um caso extremamente perturbador. Imaginar que ela estava vivendo seu dia, dando uma caminhada, provavelmente fazia isso com costume, e ela foi atacada e morta. Então é um caso muito triste e que infelizmente acontece muito nos dias de hoje. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.